Antes de continuarmos, me diga, qual o seu nome e de que cidade você está falando? Quero sentir que estamos juntos nessa. Tudo começou numa noite fria de terça-feira. Eu tinha acabado de pegar o turno da noite como técnico de radiologia no Hospital São Damião, um prédio antigo, com mais de 100 anos de história. Sabe aqueles corredores longos, com o chão de granito desgastado e um cheiro que mistura desinfetante e algo velho? Era exatamente assim. Meu nome é Arthur. E eu gostava da tranquilidade do turno da noite. Menos gente, menos correria. Pelo menos era o que eu pensava. Naquela noite eu estava cobrindo um colega, o Jonas, que tinha ligado mais cedo dizendo que estava com uma enxaqueca terrível. Eu não me importei. Era dinheiro extra. O hospital à noite se transforma. Os sons são diferentes. Cada rangido da tubulação, cada zumbido das lâmpadas fluorescentes parece amplificado. Meu posto ficava no subsolo, na ala de radiologia, um lugar ainda mais isolado. Meu único companheiro era o seu Osvaldo, o vigia noturno, um senhor de uns 60 e poucos anos, que sempre passava com sua garrafa de café e uma conversa fiada para espantar o sono. Mas naquela noite, algo no ar estava diferente. Uma quietude pesada, quase como se o próprio hospital estivesse prendendo a respiração, esperando por alguma coisa. E eu estava prestes a descobrir o quê. A noite começou como qualquer outra, com a rotina que me servia de escudo contra o silêncio opressor do subsolo. Liguei os equipamentos, verifiquei a agenda, vazia, como esperado para uma terça-feira, e me ajeitei na cadeira giratória que rangia como um animal ferido. O ar-condicionado central, um monstro antigo e barulhento, soprava um ar gelado que parecia carregar o peso de todas as almas que já passaram por aqueles corredores. Eu estava no meio de um artigo sobre novas técnicas de tomografia quando ouvi o primeiro som estranho. Não era o estalo habitual da tubulação ou o zumbido distante de algum equipamento. Era um arrastar, lento, pesado, vindo do final do corredor, perto do arquivo morto. Meu primeiro pensamento foi o seu Osvaldo. Talvez ele estivesse movendo algum armário velho ou recolhendo caixas para descarte. Mas o som era rítmico. Arrastar, pausa. Arrastar, pausa. Como se alguém estivesse puxando algo pesado com grande dificuldade, parando para tomar fôlego. A curiosidade, essa coceira que a gente não consegue ignorar, me fez levantar. Abri a porta da minha sala e espiei pelo corredor mal iluminado. As lâmpadas fluorescentes piscavam em alguns pontos, criando sombras dançantes que transformavam formas inofensivas em monstros à espreita. "Seu Osvaldo!" chamei, minha voz soando mais fraca do que eu pretendia. O som parou instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. Era um silêncio absoluto, denso, como se o próprio ar tivesse se solidificado. Esperei 1, 2, 3 segundos. Nada. Voltei para a minha sala, o coração batendo um pouco mais rápido. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, o cansaço do final do dia pregando peças. Mas a imagem do corredor vazio e silencioso não saía da minha cabeça. Foi então que o telefone da minha mesa tocou, o som estridente me fazendo pular na cadeira. Era da recepção do pronto-socorro no térreo. A voz era de uma enfermeira nova, acho que o nome dela era Larissa. "Arthur, desculpa incomodar, sei que está tranquilo aí, mas o Dr. Menezes pediu um raio-x de tórax urgente. Paciente da emergência, trauma contuso. Já estamos descendo com ele." Dr. Menezes. O nome me causou um arrepio. Ele era um dos cirurgiões mais antigos e respeitados do São Damião, uma lenda, mas também era conhecido por seu temperamento difícil e por uma aura sombria. Um homem de poucas palavras, com um olhar que parecia atravessar você. A chegada de um paciente quebrava a monotonia, mas também trazia uma ponta de ansiedade. Significava que a paz da minha noite havia acabado.
Minutos depois, ouvi o barulho das rodas da maca ecoando pelo corredor. A porta se abriu e 2 maqueiros, que eu não reconheci, empurraram a maca para dentro da sala de exames. E então eu o vi, o paciente. Ele estava coberto por um lençol branco até o pescoço. Mas o que me chocou foi a máscara que cobria seu rosto. Não era uma máscara de oxigênio comum. Era uma máscara de couro envelhecido com um design bizarro, quase medieval, cobrindo toda a face, com pequenas grades na altura da boca e dos olhos. Parecia algo saído de um filme de terror antigo. Que diabos é isso? Perguntei aos maqueiros, apontando para a máscara. Um deles, um rapaz jovem com o rosto cheio de espinhas, deu de ombros. Ordens do Dr. Menezes. Não é para tirar por nada. Diz que é parte do tratamento de um quadro infeccioso raro para evitar contaminação. A explicação era esfarrapada e ele sabia disso. Infecção? Com uma máscara de couro? Aquilo não fazia o menor sentido. O outro maqueiro, mais velho e com uma expressão cansada, apenas balançou a cabeça e disse: "Só faz o exame, garoto. Quanto mais rápido, melhor." Eles transferiram o paciente para a mesa de raios-x com uma agilidade ensaiada e saíram, fechando a porta atrás de si. Agora era só eu e o homem mascarado. O silêncio na sala era total, quebrado apenas pelo bip suave do meu equipamento. O cheiro que emanava dele era estranho. Não era o cheiro de sangue ou doença que eu estava acostumado. Era um odor terroso, úmido, como o de um porão que não vê a luz do sol há décadas. Posicionei o chassi de raios-x sob o tórax do paciente, minhas mãos tremendo levemente. O corpo sob o lençol era rígido, frio ao toque, mesmo através do tecido. Não havia movimento de respiração, nenhum som, nada. Era como manusear um manequim. "Senhor, consegue me ouvir?" Perguntei, mais por hábito do que por esperar uma resposta. Silêncio. Fui para trás do biombo de chumbo, ajustei os parâmetros na máquina e me preparei para disparar o feixe. Foi nesse exato momento, com meu dedo no botão, que eu ouvi um sussurro, baixo, rouco, vindo da mesa. "Não faça isso." A voz era um arrastar de sílabas, como folhas secas sendo esmagadas. Meu sangue gelou. Olhei por cima do biombo. O paciente continuava imóvel, a máscara de couro encarando o teto. Teria sido minha imaginação de novo, o estresse, mas era tão claro. Respirei fundo. "É só um exame rápido, senhor. Não vai doer nada", eu disse, tentando manter a voz firme. O sussurro veio de novo, um pouco mais alto, mais desesperado. "Ele vai ver, ele vai saber." Quem vai saber? Do que ele estava falando? Minha mente disparou. Isso não era normal. Nada naquela situação era normal. A máscara, o cheiro, o corpo frio, o sussurro. Era um quebra-cabeça de peças aterrorizantes. Uma parte de mim, a parte profissional, gritava para eu apenas fazer o meu trabalho e acabar logo com aquilo. Mas outra parte, a parte humana, a parte que sentia o medo primitivo se instalar na boca do estômago, me dizia para parar, para fazer perguntas, para tirar aquela máscara. O que você faria no meu lugar? Seguiria as ordens ou a sua intuição que gritava perigo? A minha mão pairava sobre o botão de disparo, paralisada. As palavras do homem mascarado ecoavam na sala, não mais como um sussurro, mas como um grito silencioso na minha mente. "Ele vai ver, ele vai saber." Ele quem? Doutor Menezes? E o que ele veria? O que um simples raio-x de tórax poderia revelar de tão terrível? O conflito dentro de mim era uma tempestade. De um lado, a lógica do profissional. Era um procedimento padrão, uma ordem direta de um superior. Recusar poderia me custar o emprego. Do outro, um instinto visceral, um alarme que soava em cada fibra do meu ser, me avisando que eu estava na beira de um precipício. Aquele não era um paciente comum. Aquela não era uma noite comum. Decidi por um meio termo. Eu faria o exame, mas antes eu precisava de uma resposta, precisava entender.
Contornei o biombo de chumbo e me aproximei da mesa, meu coração martelando contra as costelas. O cheiro terroso estava mais forte agora, impregnando o ar. Senhor, chamei em voz baixa, quase um segredo entre nós. O que o Dr. Menezes não pode ver? Me ajude a entender, eu não quero te machucar. Por um longo momento, a única resposta foi o zumbido baixo do equipamento. O homem sob o lençol permaneceu imóvel. Comecei a pensar que talvez eu tivesse realmente imaginado a voz, que o estresse estava me delirando. Mas então, a cabeça dele se moveu. Um movimento minúsculo, quase imperceptível, virando-se na minha direção. Através das grades escuras nos olhos da máscara de couro, eu senti mais do que vi um olhar fixo em mim. A chave, ele sibilou, a voz um fiapo de som, fraca e carregada de dor. Dentro de mim, a chave para a porta. Chave? Porta? Minha mente girava, tentando conectar as peças. Que chave? Que porta? Estávamos no subsolo de um hospital. As únicas portas ali levavam a salas de exames e arquivos mofados. Eu não entendo, respondi, minha voz um sussurro. Que chave? Ele tentou falar de novo, mas o som que saiu foi um engasgo, um estertor úmido e borbulhante. Seu corpo teve um espasmo violento sob o lençol, um arco tenso que durou alguns segundos e depois relaxou completamente. E então, o silêncio. Um silêncio final, definitivo. O monitor cardíaco que eu nem tinha notado que os maqueiros haviam deixado ao lado da maca, agora mostrava uma linha reta e contínua, acompanhada de um alarme agudo e impiedoso que cortou o ar da sala. Ele estava morto. O pânico me atingiu como uma onda gelada. O paciente morreu na minha mesa, sob meus cuidados. Antes mesmo que eu pudesse fazer o exame, eu seria culpado. Menezes me crucificaria. Peguei o telefone para ligar para a emergência, para o código azul, para qualquer um, mas minha mão parou no meio do caminho. As palavras dele voltaram. A chave, dentro de mim. E a ordem de Menezes. Não é para tirar a máscara por nada. A desculpa esfarrapada da infecção. O medo na voz do paciente. Não era um evento médico. Era outra coisa. Algo estava fundamentalmente errado ali. Movido por um impulso que eu não conseguia explicar, uma mistura de medo e uma necessidade desesperada de entender, eu me aproximei do corpo. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto eu alcançava a máscara de couro. As fivelas na parte de trás estavam enferrujadas e rígidas. Lutei com elas por um momento, meus dedos desajeitados e suados. Finalmente, a última fivela cedeu. Com o coração na garganta, eu puxei a máscara. O rosto por baixo não era o que eu esperava. Não havia sinais de trauma nem de doença. Era o rosto de um homem de meia idade, pálido, com os olhos abertos e vidrados, fixos no teto. Mas não era um rosto comum. Havia algo nele, uma familiaridade perturbadora. Eu já tinha visto aquele rosto antes. Forcei minha memória, o pânico tornando tudo nebuloso, e então, como um soco no estômago, eu me lembrei. O rosto era do Jonas, o meu colega, o técnico que eu estava substituindo. Aquele que ligou dizendo que estava com uma enxaqueca terrível. A realidade se desfez ao meu redor. O ar pareceu ficar rarefeito, difícil de respirar. Jonas. Era o Jonas na minha mesa, morto. Por quê? Por que ele estaria aqui, disfarçado, com uma máscara bizarra, sob as ordens do Dr. Menezes? A enxaqueca era uma mentira para me colocar aqui, neste exato lugar, nesta exata hora. Mas por quê? O que Jonas sabia? O que ele tinha que o Dr. Menezes queria? A chave. Dentro, o olhar desceu do rosto pálido de Jonas para o seu peito, ainda coberto pelo lençol. Com as mãos trêmulas, eu puxei o tecido. E então eu vi. Não havia ferimento de trauma. Não havia hematomas. Em vez disso, havia uma cicatriz recente, grosseiramente suturada no centro do seu externo. Uma linha vermelha e inflamada,
como se algo tivesse sido inserido ali. Inserido. A chave. Não era uma metáfora. Havia literalmente algo dentro dele. O alarme do monitor cardíaco continuava seu grito agudo, um som que parecia zombar da minha descoberta. Eu precisava desligá-lo, precisava de silêncio para pensar, mas ao me virar para o monitor, meu olhar foi atraído para a tela do computador da estação de trabalho do raio-x. Eu não tinha disparado o feixe, eu tinha certeza absoluta de que não havia apertado o botão. No entanto, na tela, uma imagem estava se formando lentamente, linha por linha, como uma impressora antiga. Uma imagem de raio-x do tórax de Jonas. Alguém tinha ativado a máquina, mas não eu, e não o Jonas. Olhei para a porta da sala, esperando ver o Dr. Menezes ou os maqueiros. Estava fechada. Olhei para a cabine de controle. Vazia. O disparo tinha sido feito remotamente. Alguém estava me observando. Alguém queria que eu visse o que estava dentro do Jonas. E enquanto a imagem se tornava mais nítida na tela, meu sangue gelou pela segunda vez naquela noite. No centro da caixa torácica, aninhado entre as costelas e o coração parado, havia um objeto. Não era um dispositivo médico. Era pequeno, metálico e com um formato inconfundível. Era uma chave antiga, ornamentada, de ferro escuro, do tipo que abre fechaduras pesadas em portas de madeira maciça. A chave era real e estava lá, na minha tela, brilhando fantasmagoricamente dentro do corpo do meu colega morto. O grito agudo do monitor cardíaco era o único som no universo. Um prego sendo martelado repetidamente no meu cérebro. Mas minha atenção estava cravada na tela do computador. A imagem do raio-x era hipnótica e aterrorizante. Lá estava ela, a chave, aninhada dentro da cavidade torácica de Jonas como um tesouro profano, sua silhueta escura contrastando com a palidez fantasmagórica dos ossos. Não era um objeto qualquer. Tinha uma forma elaborada, quase barroca, com uma cabeça em formato de trevo e dentes complexos. Parecia antiga, medieval, completamente fora de lugar dentro de um corpo humano no século XXI. A cicatriz grosseira no peito dele agora fazia um sentido horrível. Não foi uma cirurgia, foi um ato de violação. Alguém colocou aquela chave ali dentro e a mesma pessoa ou outra o trouxe até mim. Ele vai ver, ele vai saber. A voz de Jonas era um eco em minha mente. O raio-x. O disparo remoto. Não foi um acidente, foi uma mensagem. Alguém queria que eu visse a chave, alguém queria que eu soubesse que ela estava ali. Mas quem? E por quê? Seria o Dr. Menezes jogando um jogo sádico e doentio? Ou seria outra pessoa, alguém tentando me alertar, usando o último ato de Jonas como um aviso? A paranoia começou a se infiltrar em cada poro. Eu estava sendo observado. A sala de radiologia, meu refúgio noturno, de repente pareceu uma jaula de vidro. As paredes pareciam ter olhos. A câmera de segurança no canto, que eu sempre ignorei, agora parecia uma sentinela sinistra, transmitindo cada movimento meu para um espectador desconhecido. Meu primeiro instinto foi correr, sair dali, abandonar o corpo, o hospital, a cidade, fingir que nada daquilo aconteceu. Mas para onde eu iria? Se Jonas, um funcionário do hospital, acabou assim, o que fariam comigo, uma testemunha? E a imagem dele, o rosto pálido do meu colega, a súplica silenciosa em seus olhos vidrados. Eu não podia simplesmente deixá-lo ali. Eu devia isso a ele. E mais do que isso, uma parte sombria e aterrorizada de mim sabia que eu já estava envolvido demais. Correr não era uma opção. Eu era parte da equação agora. Com as mãos ainda tremendo, estendi o braço e desliguei o alarme do monitor cardíaco. O silêncio que caiu na sala foi pesado, denso, preenchido pela minha respiração ofegante. Eu precisava pensar. Precisava de um plano. Olhei para o telefone. Ligar para a polícia? O que eu diria?
Encontrei meu colega morto na mesa de raio-x com uma chave medieval dentro do peito e acho que o cirurgião-chefe do hospital está envolvido. Eles me internariam na ala psiquiátrica antes que eu terminasse a frase. Não, eu não tinha provas, apenas uma história insana e um raio-x que poderia ser facilmente apagado. A chave. Tudo girava em torno da chave. A chave para a porta. Que porta? Minha mente voltou para o som que ouvi mais cedo. O arrastar. Vindo do final do corredor, perto do arquivo morto. Uma área do subsolo que era ainda mais antiga que a ala de radiologia. Era um labirinto de prateleiras metálicas enferrujadas, abarrotadas de prontuários de papel amarelado de décadas passadas. Ninguém ia lá. Era um cemitério de histórias esquecidas, e se a porta estivesse lá, uma ideia louca, desesperada, começou a se formar. E se eu pegasse a chave? A ideia era repulsiva. Significaria profanar o corpo do meu colega. Significaria realizar um ato grotesco e macabro. Mas o que mais eu poderia fazer? Deixar a chave ali para que o Dr. Menezes, ou quem quer que fosse, a recuperasse. Para que a morte de Jonas fosse em vão. A chave era a única pista que eu tinha. Era o começo e talvez o fim de tudo aquilo. Olhei ao redor da sala procurando por algo, qualquer coisa. Meu olhar caiu sobre o pequeno armário de suprimentos onde guardávamos itens de primeiros socorros. Lá dentro havia um kit de sutura de emergência com um bisturi descartável esterilizado. Meu estômago se revirou. Eu era um técnico de radiologia, não um cirurgião. Minhas mãos eram treinadas para operar máquinas, não para cortar carne humana. Mas a imagem do rosto de Jonas me deu uma força que eu não sabia que possuía. Peguei o bisturi. A embalagem plástica estalou em minhas mãos trêmulas. Aproximei-me da mesa. O cheiro terroso do corpo de Jonas, misturado ao cheiro antisséptico do álcool na minha pele. Me desculpe, Jonas, sussurrei para o silêncio. Eu preciso entender. Com uma respiração profunda que não foi suficiente para acalmar meu coração, fiz a primeira incisão, seguindo a linha da sutura grosseira. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. A sensação era surreal, um pesadelo tornado realidade. Enquanto eu trabalhava, com o suor escorrendo pela minha testa e a bile subindo pela minha garganta, ouvi um barulho no corredor. Passos, pesados, deliberados, vindo na minha direção. O pânico me paralisou por um segundo. Era ele, Menezes, ou os maqueiros. Eles estavam voltando. Eu não tinha tempo. Apressando o movimento, mergulhei meus dedos na cavidade fria. Senti o metal, gelado, estranho, alienígena contra a minha pele. Agarrei a chave e a puxei. Ela saiu com um som úmido e repugnante. Era mais pesada do que parecia, feita de um ferro escuro e frio, com a cabeça em formato de trevo que eu vi no raio-x. Os passos estavam quase na porta. Em um ato de puro desespero, enfiei a chave ensanguentada no bolso da minha calça, peguei a agulha e o fio do kit de sutura e comecei a fechar a incisão da forma mais rápida e desajeitada que consegui. Eu precisava que parecesse que nada havia sido mexido. Cada ponto era uma agonia. A expectativa da porta se abrindo a qualquer segundo era uma tortura. Terminei o último ponto no exato momento em que a maçaneta da porta começou a girar. Joguei o bisturi e a luva ensanguentada na lixeira de resíduos biológicos. Puxei o lençol de volta sobre o corpo de Jonas e me virei para a porta, tentando compor uma expressão de choque e pânico que não era totalmente falsa. A porta se abriu, mas não era o Dr. Menezes. Era o seu Osvaldo, o vigia noturno, com sua garrafa térmica na mão e uma expressão preocupada no rosto enrugado. Arthur, rapaz, você tá pálido. Eu ouvi um alarme tocando sem parar e depois silêncio. Vim ver se estava tudo bem. O que aconteceu? O alívio quase me derrubou. Por um segundo, eu quis contar tudo a ele, desabafar o horror da última hora. Mas olhei para seus olhos gentis e preocupados e soube que não podia.
eu o colocaria em perigo. E quem acreditaria em mim? Seu Osvaldo. E comecei, a voz rouca. O paciente, ele teve uma parada. Eu tentei, mas ele se foi. A mentira saiu fácil, uma meia-verdade que era mais segura que a realidade completa. O peso da chave no meu bolso parecia queimar através do tecido, um segredo de ferro e sangue que agora era meu para carregar. O rosto de seu Osvaldo se contorceu em uma máscara de genuína compaixão. Ele colocou a garrafa térmica em uma bancada e se aproximou, seus olhos gentis examinando a cena. Ele olhou para o corpo coberto na mesa, para o meu rosto pálido e suado, e balançou a cabeça lentamente. Meu Deus, rapaz, que coisa terrível! A gente nunca se acostuma com isso, não é? Não importa quantos anos passem. Sua empatia era tão real, tão pura, que por um momento me senti um monstro por mentir para ele. Mas a sensação fria e pesada da chave no meu bolso era um lembrete constante do perigo em que eu estava metido. Contar a ele não o ajudaria, apenas o arrastaria para o mesmo abismo que engoliu Jonas. Eu preciso ligar para o médico responsável, gaguejei, a mentira se formando em minha mente. Foi um paciente do Dr. Menezes. Ao mencionar o nome, vi uma sombra passar pelos olhos de seu Osvaldo. Uma mudança sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Uma contração na mandíbula, um breve endurecimento do olhar. Ele conhecia Menezes, claro. Todos no hospital conheciam. Mas a reação dele foi além do respeito ou do medo que o cirurgião normalmente inspirava. Era algo mais profundo. Desconfiança, aversão. Dr. Menezes, ele disse, o tom de voz um pouco mais baixo. Entendo. Bom, nesses casos, o procedimento é claro. Você faz o relatório e eles vêm buscar o corpo. Ele olhou para a porta do corredor, depois para mim. Olha, Arthur, você fez o que pôde. Agora por que não vai até a copa tomar uma água com açúcar? Você está branco como esse lençol. Eu fico aqui de olho, garanto que ninguém vai entrar até você voltar. A oferta era tentadora. Sair daquela sala, respirar outro ar, mesmo que por 5 minutos. Mas eu não podia. Eu não podia deixar a cena do crime. E mais importante, eu não podia deixar seu Osvaldo sozinho ali, caso eles voltassem. Obrigado, seu Osvaldo, de verdade, mas eu preciso ficar e preencher a papelada. Protocolo, sabe como é? Menti de novo, odiando cada sílaba. A chave no meu bolso parecia pesar 10 quilos. Eu precisava ir para o arquivo morto, precisava encontrar a porta. E precisava fazer isso antes que Menezes percebesse que seu paciente estava morto e sua chave havia sumido. Seu Osvaldo me estudou por um longo momento. Ele era um homem que tinha visto muitas coisas naquelas madrugadas solitárias. Ele sabia que algo estava errado. Ele podia não saber o quê, mas o instinto dele, afiado por décadas de vigília, estava apitando. Tudo bem, rapaz. Como quiser, ele disse por fim, pegando sua garrafa térmica. Mas se precisar de qualquer coisa mesmo, é só me chamar no rádio. Eu não vou muito longe. Ele hesitou na porta. E, Arthur, tome cuidado. As noites neste lugar, às vezes elas têm dentes. Com esse aviso enigmático, ele se foi, deixando-me novamente sozinho com o corpo de Jonas e o segredo pulsante no meu bolso. As noites têm dentes. A frase ecoou na minha cabeça. Não era uma simples força de expressão. Era um aviso. Ele sabia de alguma coisa, mas eu não tinha tempo para decifrar isso agora. O tempo estava correndo. Eu precisava criar uma distração. Precisava de um motivo para estar longe da minha sala, perambulando pelo subsolo. Olhei para o painel de controle da máquina de raio-x. Uma ideia arriscada surgiu. Com alguns comandos, eu causei um curto-circuito deliberado em um dos componentes secundários do sistema de refrigeração. Não era nada que danificasse a máquina permanentemente, mas foi o suficiente para disparar um alarme de manutenção, uma luz amarela piscante e um bip irritante e intermitente. Perfeito.
Se alguém me encontrasse, eu diria que estava indo ao depósito de manutenção procurar uma peça sobressalente. Com minha desculpa pronta, saí da sala de exames, fechando a porta atrás de mim. O corpo de Jonas ficaria ali, um guardião silencioso do meu álibi. O corredor estava como antes, silencioso e mal iluminado. Mas agora cada sombra parecia se contorcer, cada som distante parecia um passo se aproximando. O som de arrastar que eu ouvira antes teria sido Jonas sendo trazido para cá? A ideia me deu um calafrio. Segui na direção oposta à da minha sala, em direção ao final do corredor, onde ficava a entrada para o arquivo morto. A porta era uma folha dupla de metal cinza, com uma pequena janela de vidro aramado e uma placa que dizia Arquivo Morto, Acesso Restrito. Empurrei a porta que rangeu em protesto. O ar que me atingiu era completamente diferente do resto do hospital. Era um ar parado, espesso, com cheiro de poeira e papel em decomposição. Era o cheiro do tempo. Lá dentro, o silêncio era absoluto. As prateleiras de metal se estendiam até o teto, formando corredores estreitos e claustrofóbicos. Milhares, talvez milhões de prontuários médicos estavam empilhados, suas lombadas desbotadas, formando um mosaico de nomes e histórias esquecidas. A única iluminação vinha de algumas poucas lâmpadas incandescentes penduradas em intervalos, lançando poças de luz amarelada que mal conseguiam perfurar a escuridão. Comecei a andar, meus passos ecoando de forma assustadora no silêncio. A chave para a porta. Eu repetia as palavras como um mantra. Eu não fazia ideia do que estava procurando. Uma porta literal? Uma passagem secreta? Olhei para as paredes, procurando por qualquer coisa fora do comum. Eram de concreto bruto, cobertas de poeira e teias de aranha. Nada. Andei pelo que pareceram horas, perdido no labirinto de papel. O peso da chave no meu bolso era um lembrete constante da minha missão. Tirei-a para olhar de novo sob a luz fraca. O sangue de Jonas tinha secado, deixando manchas escuras no metal. Na cabeça da chave, abaixo do trevo, havia uma inscrição minúscula. Forcei a vista para ler. Era um número. 1898, o ano de fundação do hospital. Aquilo não podia ser coincidência. A chave era tão antiga quanto o próprio prédio. Continuei minha busca, agora com um novo foco. O que teria acontecido em 1898? O que estaria escondido desde a fundação do hospital? Minha busca me levou à seção mais profunda e antiga do arquivo, onde os prontuários eram ainda mais velhos, encadernados em couro e com a caligrafia desbotada. Foi então que eu vi. No final de um dos corredores, a prateleira de metal não ia até a parede. Havia um espaço, uma reentrância de talvez 1 metro, e nessa reentrância, no concreto, havia o contorno fraco de uma porta. Não tinha maçaneta nem dobradiças visíveis. Era apenas um retângulo no concreto, selado com o que parecia ser argamassa antiga. Alguém a havia emparedado há muito tempo. Meu coração disparou. Era isso. Tinha que ser. No centro do contorno, na altura onde uma fechadura deveria estar, havia um pequeno buraco, quase que completamente preenchido com o mesmo material. Era o buraco da fechadura. Tirei a chave do bolso. Ela se encaixaria ali? Com os dedos trêmulos, comecei a raspar a argamassa do buraco. Era velha e quebradiça, esfarelando-se sob a minha unha. Depois de alguns segundos de trabalho frenético, o buraco estava limpo. Era uma fechadura de ferro, antiga e enferrujada, exatamente do mesmo material da chave. Com o coração batendo na garganta, inseri a chave. Ela deslizou para dentro com uma suavidade surpreendente, como se estivesse esperando por aquele momento por mais de um século. Encaixou perfeitamente. Agora, a parte mais assustadora. Eu tinha a chave. Eu tinha a porta. Mas o que diabos estava do outro lado? Minha mão envolveu a cabeça fria da chave de ferro. O trevo de metal parecia se agarrar à minha pele suada.
Por um instante hesitei. A voz da razão, ou o que restava dela, gritava para eu dar meia volta, para jogar a chave em algum canto escuro, voltar para a sala de radiologia, ligar para a polícia e inventar uma história qualquer. Mas eu sabia que era tarde demais. Eu já tinha cruzado a linha no momento em que fiz a incisão no peito de Jonas. A curiosidade, misturada a um senso de dever para com meu colega morto, era uma força mais poderosa que o medo. Eu precisava saber, precisava entender pelo que ele morreu. Respirei fundo o ar mofado do arquivo e girei a chave. O som que se seguiu foi o mais pavoroso que já ouvi. Não foi um clique limpo e metálico, foi um gemido longo e arrastado, um rangido de metal enferrujado sendo forçado a se mover após um século de inércia. O som ecoou pelo labirinto de prateleiras, um grito de protesto vindo das entranhas do próprio hospital. Parecia que eu tinha acordado alguma coisa. Com a fechadura destravada, a parte mais difícil veio a seguir. Abrir a porta. Como eu suspeitava, ela não tinha maçaneta. Era uma laje de concreto e pedra selada em seu batente. Empurrei com o ombro, nada. Era como empurrar a parede de uma montanha. Procurei por alguma fresta, alguma falha onde pudesse forçar. Encontrei uma pequena rachadura perto do chão. Usando a ponta de uma prateleira de metal solta como alavanca, comecei a forçar a base da porta. O esforço era imenso. O suor escorria para os meus olhos e meus músculos gritavam em protesto. Lentamente, com um som de pedra se arrastando contra pedra, a porta começou a ceder. Uma fresta escura se abriu, liberando uma lufada de ar que me fez recuar. O cheiro. Meu Deus, o cheiro. Era o mesmo odor terroso e úmido que eu senti no corpo de Jonas, mas 1000 vezes mais forte. Era o cheiro de terra molhada, de decomposição, de algo orgânico que ficou selado na escuridão por tempo demais. Era um cheiro antigo, um cheiro de tumba. Continuei forçando a porta até ter uma abertura grande o suficiente para passar de lado. A escuridão do outro lado era total, absoluta. Era uma escuridão que parecia sólida, que absorvia a pouca luz do corredor do arquivo. Peguei meu celular, o coração martelando descontroladamente, e liguei a lanterna. Apontei o facho de luz para dentro. O que vi não fazia sentido. Não era uma sala, um depósito ou um porão. Era o começo de um túnel. As paredes não eram de concreto, mas de terra batida e pedra bruta, escoradas por vigas de madeira escura e apodrecida. O chão era de terra úmida. Parecia uma mina antiga, ou talvez uma catacumba. E se estendia para além do alcance da luz do meu celular, mergulhando nas profundezas sob o hospital. No chão, logo na entrada, havia marcas de arrasto. As mesmas marcas que eu imaginei ter ouvido mais cedo. Alguém esteve aqui. Recentemente, com a chave ainda na mão, entrei. No momento em que meus pés tocaram a terra úmida, a porta de pedra atrás de mim começou a se mover. Tentei segurá-la, mas era pesada demais. Com um baque surdo e final, ela se fechou, mergulhando-me na escuridão total por um segundo antes que eu conseguisse firmar a lanterna do celular. O som da fechadura se engatando novamente, um clique metálico e definitivo ecoou pelo túnel. Eu estava preso. O pânico ameaçou me sufocar. Eu estava trancado em um túnel desconhecido, sob um hospital, com o corpo do meu colega assassinado a alguns corredores de distância e um cirurgião psicopata provavelmente me caçando. Respire, Arthur, respire. A única saída era seguir em frente. Comecei a andar pelo túnel, o facho de luz da minha lanterna dançando sobre as paredes de terra e as vigas de madeira. O ar era frio e pesado, e o silêncio era tão profundo que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. O túnel descia gradualmente, levando-me cada vez mais para as entranhas da terra. Depois de uns 50 metros, o túnel se abriu em uma câmara maior, uma espécie de caverna circular. E no centro dela havia coisas. Eram macas de hospital. Mas não macas modernas de metal.
Eram antigas, feitas de ferro forjado e madeira, enferrujadas e cobertas de poeira e teias de aranha. Havia umas 5 ou 6 delas, dispostas em círculo, e em cada uma delas havia um corpo, ou o que restava de um. Eram esqueletos vestidos com farrapos do que um dia foram uniformes de pacientes do final do século XIX. Seus ossos estavam amarelados pelo tempo, mas o que me gelou a alma foi que todos eles tinham a mesma lesão. A caixa torácica estava aberta, arrombada, como se algo tivesse sido arrancado de dentro deles. Meu facho de luz passou de um esqueleto para o outro, e então parou em algo no centro do círculo de macas. Era uma mesa de pedra, quase um altar, e sobre ela havia um livro, um grande diário encadernado em couro escuro, tão antigo quanto todo o resto. A capa estava coberta de mofo, mas o fecho de latão ainda estava intacto. Com as mãos trêmulas, abri o livro. As páginas estavam amareladas e frágeis, e a caligrafia era elegante, mas difícil de ler. Era o diário de um médico. A primeira data era de 1898. O nome na primeira página era Dr. Alistair Blackwood, um dos fundadores do Hospital São Damião. Comecei a ler, pulando páginas, tentando entender. Blackwood não era um médico comum. Ele era obcecado com a vida após a morte, com a ideia de que a força vital, a alma, poderia ser contida, armazenada. Ele acreditava ter encontrado uma maneira. Ele escrevia sobre receptáculos, objetos capazes de conter essa energia, e sobre um portal que ele construiu, um lugar onde o véu entre os mundos era mais fino. Ele descrevia seus experimentos. Ele pegava pacientes terminais, pessoas que a medicina da época não podia mais ajudar, e realizava um procedimento final. Ele extraía algo deles no momento da morte, algo que ele chamava de âncora, e a colocava dentro de um receptáculo. Os esqueletos nas macas eram seus pacientes. Ele estava roubando algo deles. E a chave? A chave não era para abrir a porta do túnel. A chave era o receptáculo. Continuei folheando, o horror crescendo a cada palavra. Blackwood acreditava que, ao reunir âncoras suficientes, ele poderia abrir seu portal permanentemente e alcançar a imortalidade. Mas algo deu errado. Sua última anotação era frenética, quase ilegível. Ele falava de uma energia residual, de uma consciência faminta que ele havia perturbado. Ele escreveu que o portal não levava à imortalidade, mas a um vazio consumidor. Ele selou o túnel, escondeu sua pesquisa e a chave, esperando que nunca mais fosse encontrada. E então cheguei à última página escrita. A caligrafia era diferente. Era moderna, precisa, fria. Eram anotações nas margens das últimas páginas de Blackwood. Anotações que analisavam, corrigiam e expandiam o trabalho dele. E no final da página, uma assinatura e uma data de apenas alguns meses atrás. Dr. M. Menezes. A verdade me atingiu com a força de um trem. Menezes não era apenas um cirurgião. Ele era um discípulo de Blackwood. Ele encontrou o diário, ele encontrou a pesquisa, e ele estava tentando terminar o que Blackwood começou. Jonas deve ter descoberto o plano. Ele tentou roubar a chave, o receptáculo, talvez para expor Menezes ou para destruí-la, e Menezes o pegou, mas em vez de simplesmente matá-lo, ele o usou. Ele escondeu a chave dentro de Jonas e o enviou para mim, o técnico noturno solitário, sabendo que a curiosidade me levaria a fazer o raio-x e encontrar a chave. Ele não estava me caçando, ele estava me usando. Ele precisava de alguém para abrir a porta. Talvez houvesse algum mecanismo, alguma regra no ritual de Blackwood que impedia o próprio mestre de abrir o caminho. Ele precisava de um bode expiatório, de uma mão inocente. Ele precisava de mim. No exato momento em que essa realização se cristalizou em minha mente, ouvi um som vindo da escuridão do túnel mais adiante. Um som baixo, úmido, um som de algo se arrastando pela terra. Não eram passos, era algo pesado.
algo que se movia com uma lentidão faminta. A consciência faminta que Blackwood mencionou. O que quer que ele tenha despertado há mais de um século, ainda estava aqui, e eu o havia libertado. O som. Era sutil no início, quase imperceptível sob o som do meu próprio coração trovejando nos ouvidos. Um raspar úmido, o som de tecido molhado sendo arrastado sobre a terra. Vinha da escuridão mais profunda do túnel, do caminho que se estendia para além da câmara funerária. O diário de Blackwood caiu de minhas mãos, suas páginas frágeis se abrindo no chão de terra. Consciência faminta, vazio consumidor. As palavras não eram mais a fantasia de um louco do século XIX. Era um diagnóstico do horror que eu, com minha ignorância e curiosidade, tinha acabado de libertar. A chave no meu bolso, que antes parecia um fardo, agora parecia um farol, um pedaço de metal gritando minha localização para a coisa que se aproximava. Meu primeiro impulso foi o mais primitivo de todos. Correr de volta para a porta de pedra, esmurrá-la, gritar até que minhas cordas vocais se rompessem. Mas a imagem do clique final da fechadura era uma sentença de morte. Não havia saída por ali. A única direção era para frente, em direção ao som, ou ficar ali e esperar que a coisa me encontrasse entre os ossos dos primeiros experimentos de Blackwood. Nenhuma das opções era boa. Apontei a lanterna do celular na direção do som. O facho de luz cortou a escuridão, mas o túnel fazia uma curva suave à frente, escondendo a origem do ruído. O som de arrastar ficou mais alto, mais próximo. Agora eu podia ouvir outro detalhe. Um estalo baixo e rítmico, como galhos secos sendo quebrados. E um cheiro. O odor terroso e de decomposição que impregnava o túnel estava sendo substituído por algo novo, algo pungente e metálico. O cheiro de sangue velho, de ferrugem. O pânico deu lugar a um tipo estranho de clareza, a adrenalina afiando meus sentidos. Eu não podia ficar parado. Olhei ao redor da câmara, desesperado por uma arma, por qualquer coisa. As macas de ferro estavam pesadas demais. Os ossos eram frágeis. Meu olhar caiu sobre a mesa de pedra, o altar de Blackwood. Ao lado do diário, havia alguns de seus instrumentos cirúrgicos, deixados para trás em sua fuga apressada há mais de um século. A maioria estava corroída pela ferrugem, mas um deles ainda parecia sólido. Um serrote de amputação, com uma lâmina grossa e serrilhada e um cabo de madeira escurecida. Era pesado, desajeitado, macabro, mas era melhor que nada. Agarrei-o, o cabo de madeira áspero e frio em minha mão. O som estava muito mais perto agora. Eu podia distinguir sua natureza. Não era uma única coisa se arrastando. Eram várias. E o estalo não eram galhos, eram ossos. Articulações se movendo de uma forma que não deveriam. Com o serrote em uma mão e o celular na outra, comecei a recuar lentamente, contornando o altar de pedra, tentando me manter o mais longe possível da entrada do túnel escuro. E então, a primeira delas apareceu na curva, entrando no alcance da minha luz. A criatura desafiava qualquer descrição lógica. Parecia ter sido um dia um ser humano. Usava os restos esfarrapados de um uniforme de enfermeira do início do século XX. Mas seu corpo estava torcido e quebrado. Ela se movia de quatro, mas não como um animal. Seus membros estavam dobrados nos ângulos errados, as articulações estalando a cada movimento. Sua cabeça estava virada completamente para trás, o queixo apontando para o teto, de modo que seu rosto, ou o que restava dele, olhava para mim de cabeça para baixo. Não tinha olhos, apenas órbitas escuras e vazias. Sua boca estava aberta em um rictus silencioso e de dentro dela um líquido escuro e espesso como petróleo escorria pelo seu queixo e pingava no chão. Atrás dela, outra surgiu, e mais outra. Eram os pacientes. Os pacientes de Blackwood, cujos esqueletos eu tinha acabado de ver nas macas. Mas eles não eram mais esqueletos, eram reanimados.
reconstituídos por alguma força maligna, a carne e os tendões retecidos de forma grotesca sobre os ossos. Eram marionetes macabras, animadas por aquela consciência faminta, e eles estavam vindo na minha direção, lentamente, inexoravelmente, arrastando-se pelo chão do túnel, seus membros quebrados estalando, o líquido escuro vazando de suas bocas. Eu estava congelado, o terror puro me prendendo ao chão. Minha mente não conseguia processar o que meus olhos estavam vendo. Era um pesadelo que tinha rasgado o tecido da realidade e se arrastado para o meu mundo. Uma das criaturas, a que estava na frente, parou. Sua cabeça invertida se inclinou, como se estivesse me cheirando, me sentindo. As órbitas vazias pareceram se fixar no meu bolso, onde a chave estava. Elas não estavam me caçando. Elas queriam a chave. A chave que continha a âncora, a força vital que Blackwood havia roubado delas. Elas queriam de volta o que era seu. Esse pensamento quebrou meu torpor. Elas não eram monstros sem mente, eram vítimas. Vítimas presas em um ciclo de horror por mais de 100 anos. E eu estava segurando a chave de sua prisão, ou talvez a isca que as mantinha presas. A criatura da frente soltou um som, o primeiro som que ouvi delas. Não foi um grito ou um gemido. Foi um sussurro borbulhante, um eco distorcido da voz de Jonas. A chave. E então ela avançou mais rápido do que eu esperava, arrastando-se pelo chão com uma velocidade profana. O instinto de sobrevivência finalmente explodiu. Gritei, um som agudo e sem palavras, e balancei o serrote de amputação. A lâmina pesada atingiu o ombro da criatura com um baque surdo e um estalo de osso. Mas não houve sangue. Apenas o líquido escuro e oleoso espirrou, e a criatura mal pareceu notar. Ela continuou avançando, suas mãos esqueléticas se esticando para mim. Recuei, tropeçando nos meus próprios pés, e caí para trás, batendo as costas no altar de pedra. O celular voou da minha mão, aterrissando a alguns metros de distância. Seu facho de luz, agora iluminando uma parte aleatória do teto da caverna, mergulhando a cena em um jogo caótico de luz e sombras. As criaturas, agora apenas silhuetas escuras e contorcidas, convergiram para mim. Eu estava no chão, desarmado da minha única luz, com apenas um serrote inútil e um segredo de ferro no bolso. Eu ia morrer ali, naquela tumba esquecida, devorado pelas vítimas de um médico louco, tudo como parte do plano de outro. O rosto de Menezes brilhou em minha mente, frio, calculista, vitorioso. Ele me mandou aqui para isso, para ser a isca, para ser o sacrifício que manteria as criaturas ocupadas. Mas ocupadas para quê? Enquanto uma das criaturas se arrastava sobre mim, seu rosto invertido a centímetros do meu, o cheiro de terra e sangue velho me sufocando, ouvi outro som, um som vindo de trás de mim. Um som de pedra raspando em pedra. Olhei por cima do ombro da criatura. Na parede atrás do altar, uma seção de pedra estava se movendo, uma passagem secreta. E na soleira, banhado pela luz fraca de uma lanterna a óleo, estava ele, Dr. Menezes. Ele não usava seu jaleco branco, mas um casaco escuro e pesado como os dos médicos do século XIX. Em seu rosto, um sorriso fino e triunfante. Ele não estava surpreso em me ver. Ele não estava surpreso em ver as criaturas. Ele estava esperando por isso. "Excelente, Arthur", disse ele, sua voz calma e controlada, cortando o som dos ossos estalando. "Você fez exatamente como eu previ. Abriu a porta, despertou os guardiões e os trouxe diretamente para mim. Você foi a isca perfeita." O sorriso de Menezes era a coisa mais aterrorizante naquela caverna. Mais do que as criaturas contorcidas, mais do que a escuridão, mais do que os ossos sob meus pés. Era um sorriso de controle absoluto, de um mestre de marionetes que aprecia sua obra. As criaturas, que estavam a um segundo de me rasgar em pedaços, pararam.
Elas se viraram lentamente, como um só ser, em direção a Menezes. Suas cabeças invertidas se inclinaram e um silêncio expectante caiu sobre a câmara, quebrado apenas pelo gotejar do líquido escuro de suas bocas. Elas não o atacaram. Elas o reconheceram. Ele era o novo mestre, o herdeiro do legado de Blackwood. Vejam só, disse Menezes, dando um passo para dentro da câmara, a luz de sua lanterna a óleo lançando sombras longas e dançantes. Os pobres coitados de Alistair, presos entre a vida e a morte por mais de um século, famintos pela energia vital que lhes foi roubada. Ele olhou para mim, ainda no chão, paralisado pelo terror e pela revelação. Eles sentem a chave, Arthur, a âncora de Jonas. É como um banquete para quem está morrendo de fome, mas eles não podem pegá-la. Não enquanto eu estiver aqui. Eles obedecem ao mestre do ritual. Ele caminhou calmamente em minha direção, contornando as criaturas imóveis como se fossem estátuas. Ele parou sobre mim, sua sombra me engolindo. Levante-se, ele ordenou, a voz sem emoção. O espetáculo ainda não acabou. Usando o altar de pedra como apoio, me levantei, minhas pernas tremendo tanto que mal me sustentavam. O serrote de amputação ainda estava em minha mão, um peso inútil. Menezes olhou para ele e riu, um som seco e sem humor. Primitivo. Blackwood também gostava de ferramentas rústicas, mas eu prefiro a precisão. Ele se virou e caminhou em direção à passagem secreta pela qual havia entrado. Venha, disse ele por cima do ombro. Você queria saber o que era a porta, não é? A porta que Jonas mencionou. Aquela que você abriu era apenas o portão da frente. A verdadeira porta está mais adiante. O que eu poderia fazer? Recusar? Ficar ali e ser o brinquedo daquelas criaturas assim que Menezes lhes desse permissão? Minha única chance, por menor que fosse, era segui-lo. Entrar ainda mais na toca do leão, esperando por uma oportunidade, por uma única fresta em sua armadura de arrogância. Com as criaturas nos observando em silêncio, segui Menezes para dentro da nova passagem. Era outro túnel, mas diferente do primeiro. Este era mais trabalhado, com paredes de tijolos e um chão de lajes de pedra. Era uma construção deliberada. Após cerca de 20 metros, o túnel se abriu em uma vasta sala circular, muito maior que a câmara anterior. O teto se erguia em uma cúpula de tijolos, perdida na escuridão acima. O ar aqui era diferente, carregado de uma energia estática que fazia os pelos dos meus braços se arrepiarem. E no centro da sala estava a porta. Não era uma porta de madeira ou metal. Era um arco de pedra maciça com uns 3 metros de altura, coberto de runas e símbolos que eu nunca tinha visto. E o espaço dentro do arco não era vazio. Ele tremeluzia, cintilava com uma energia escura, roxa e preta, como uma janela para uma noite sem estrelas. Era um portal, um rasgo na realidade, e o som que emanava dele era um zumbido baixo e profundo que vibrava nos meus ossos. Uma nota fundamental que parecia errada para o universo. Magnífico, não é? Sussurrou Menezes, seus olhos brilhando com uma fervorosa loucura enquanto contemplava o portal. A obra-prima de Blackwood. Ele a construiu, mas não teve coragem de atravessá-la. Ele temeu o vazio consumidor. Que tolo! Ele não entendeu. Não se trata de entrar no vazio. Trata-se de trazer o que está lá para cá. Ele se virou para mim, o sorriso de volta em seu rosto. Blackwood acreditava que precisava de múltiplas âncoras para abrir o portal. Ele estava errado. Ele só precisava da âncora certa, no momento certo, usada da maneira certa. Ele via a chave como um armazém. Eu a vejo como um catalisador. Ele estendeu a mão. Dê-me a chave, Arthur. Eu olhei para a chave em minha mão, depois para o portal cintilante e para o rosto insano de Menezes. Entregar a chave significava o fim. O que quer que ele planejasse fazer, eu seria o primeiro a ser consumido. Eu precisava ganhar tempo. Por que eu? Perguntei, minha voz surpreendentemente firme. Por que usar a mim?
E Jonas, por que matá-lo dessa forma? Menezes suspirou, como um professor impaciente com um aluno lento. Jonas era um problema. Ele era curioso demais, assim como você. Ele encontrou o diário, bisbilhotou minha pesquisa. Ele tentou roubar a chave, que eu havia recuperado com muito esforço dos arquivos da cidade. Ele acreditava que poderia me deter, mas ele me deu uma ideia. O ritual de Blackwood exige um condutor. Uma mão não iniciada para abrir o primeiro selo, a porta de pedra, e um sacrifício no momento da ativação final. Jonas serviria para o primeiro propósito, mesmo postumamente. E você, Arthur, você será a honra final. Sacrifício. A palavra pairou no ar carregado de energia. Ele ia me matar, ali, na frente daquele portal profano. A âncora dentro de Jonas foi carregada com a energia residual de sua morte, continuou Menezes, saboreando cada palavra. Ao trazê-la para cá, você a sintonizou com a frequência do portal. Agora tudo o que é necessário é um último pulso de energia vital para ativar o catalisador e estabilizar a fenda, a sua energia vital. Ele deu um passo em minha direção. Eu recuei, levantando o serrote de amputação. Ele riu de novo. Você realmente acha que isso pode me parar? Foi então que eu joguei minha única carta. Não era um plano brilhante, era puro desespero. Você está errado, eu disse, tentando manter a voz firme. Blackwood não era um tolo. Ele estava com medo, e você também deveria estar. Do quê? De fantasmas? Zombou ele. Não, respondi, meu olhar se desviando para a entrada do túnel atrás dele. Delas. Naquele exato momento, o som de arrastar e estalar de ossos ecoou pelo túnel. As criaturas, elas tinham nos seguido. A fome pela chave superou a obediência ao seu novo mestre. O sorriso de Menezes vacilou pela primeira vez. Ele se virou e viu a primeira silhueta contorcida aparecer na entrada do túnel. Impossível, ele sibilou. Elas deveriam obedecer. Elas não obedecem a você, gritei, aproveitando sua distração. Elas querem a chave, e você está entre elas e a chave. Enquanto Menezes estava virado, eu agi. Não o ataquei. Isso seria suicídio. Em vez disso, corri. Corri em direção ao portal. Não! Gritou Menezes, percebendo o que eu ia fazer. Com toda a força que me restava, arremessei a chave. A chave de ferro escuro, coberta com o sangue seco de Jonas, voou pelo ar e mergulhou diretamente no coração da energia cintilante do portal. O efeito foi instantâneo e cataclísmico. O zumbido baixo do portal se transformou em um grito ensurdecedor, um som que rasgava o próprio ar. A energia escura pulsou violentamente, expandindo-se para fora do arco de pedra. Uma onda de força me atingiu, jogando-me para trás como uma boneca de pano. Bati contra a parede de tijolos e caí no chão, a cabeça latejando. As criaturas que estavam entrando na sala também foram atingidas, mas elas não foram repelidas. A energia escura pareceu se agarrar a elas, envolvendo-as. Elas começaram a se contorcer, não de dor, mas como se estivessem sendo desfeitas. Seus corpos grotescos se dissolveram em uma fumaça negra e oleosa que foi sugada violentamente para dentro do portal. Em segundos, elas desapareceram. Menezes, pego de surpresa, estava mais perto do portal. Ele gritou quando a energia o atingiu. Ele não se dissolveu como as criaturas. Em vez disso, as runas no arco de pedra começaram a brilhar com uma luz vermelha intensa. E essas mesmas runas começaram a aparecer em sua pele, queimando através de seu casaco e camisa, como se estivessem sendo marcadas a ferro. Ele caiu de joelhos, gritando de agonia, enquanto seu corpo era coberto pelos símbolos brilhantes. O portal estava instável. A chave, o catalisador, sem o sacrifício final para estabilizá-lo, estava causando um colapso. A sala inteira começou a tremer. Poeira e pedaços de tijolo caíram do teto. O arco de pedra começou a rachar. Eu precisava sair dali. Agora.
O grito de Menezes foi engolido pelo rugido do portal em colapso. Ele estava de joelhos, envolto pelas runas vermelhas que brilhavam em sua pele, uma estátua de agonia no centro de um furacão de energia profana. O arco de pedra acima dele estava se desfazendo, grandes rachaduras se espalhando por sua superfície como um raio. O chão tremia violentamente sob meus pés. E o som era uma cacofonia de pedras se partindo, energia crepitante e um zumbido que parecia vir do centro da minha alma. Eu sabia, com uma certeza aterrorizante, que não tinha minutos, tinha segundos. Ignorando a dor lancinante na minha cabeça e nas minhas costas, me forcei a ficar de pé. Minha única rota de fuga era o caminho pelo qual vim, através da câmara dos esqueletos e pelo túnel de terra até a porta de pedra selada no arquivo morto. Uma porta que eu não tinha como abrir por este lado. A desesperança me atingiu como um soco, mas a adrenalina a empurrou para o lado. Primeiro, sobreviver ao colapso. Depois, encontrar uma saída. Comecei a correr em direção ao túnel de tijolos, tropeçando nas lajes de pedra que se deslocavam. Olhei para trás uma última vez. Menezes ergueu a cabeça, seu rosto uma máscara de ódio e dor. Seus olhos, agora brilhando com a mesma luz vermelha das runas, encontraram os meus. Você não vai escapar, ele urrou, sua voz distorcida, desumana. Este lugar será o nosso túmulo. Com um último esforço, ele estendeu a mão em minha direção e uma faísca de energia vermelha saltou de seus dedos, atingindo a parede ao meu lado e fazendo os tijolos explodirem. Não esperei por um segundo o disparo. Mergulhei no túnel de tijolos no exato momento em que o arco de pedra finalmente cedeu. Houve um som ensurdecedor de rocha se partindo e uma implosão de luz e escuridão. A onda de choque me atingiu pelas costas, me empurrando para a frente e me jogando no chão. O túnel atrás de mim desabou, selando para sempre a sala do portal e o destino do Dr. Menezes. Levantei-me, tossindo a poeira, meus ouvidos zumbindo. O tremor havia diminuído, mas não parado. O colapso do portal estava causando uma reação em cadeia. O próprio solo sob o hospital estava instável. Corri pelo túnel, o facho de luz do meu celular, que milagrosamente ainda funcionava, dançando à minha frente. Entrei na câmara das macas. Os esqueletos ainda estavam lá, imóveis em seus leitos de ferro, como se a ressurreição grotesca e a subsequente desintegração nunca tivessem acontecido. Eram apenas ossos novamente. O diário de Blackwood ainda estava no chão, aberto. Por um segundo insano, pensei em pegá-lo. Prova, evidência de tudo o que aconteceu. Mas o que eu faria com ele? Ninguém acreditaria. E aquele livro era uma coisa amaldiçoada. Deixei-o ali para ser enterrado com os segredos que guardava. Continuei correndo para o túnel de terra. O tremor aqui era mais forte. Pedaços de terra e pequenas pedras caíam do teto. As vigas de madeira gemiam sob a pressão. A qualquer momento, tudo poderia desabar sobre mim. Minha respiração era um rasgar em meus pulmões e cada passo era uma agonia. Finalmente vi a luz. Não a luz do dia. A luz fraca e amarelada do arquivo morto, vazando pela fresta da porta de pedra que eu não tinha conseguido fechar completamente. Cheguei à porta e empurrei. Ela não se moveu. A onda de choque do colapso devia tê-la deslocado, prendendo-a firmemente no batente. O pânico que eu mantive à distância voltou com força total. Eu estava preso. A poucos metros da segurança, mas preso. Bati na porta com os punhos, gritando por socorro, sabendo que era inútil. Ninguém me ouviria. Seu Osvaldo! Gritei, a voz rouca de poeira e desespero, lembrando-me de sua promessa. Socorro! O túnel atrás de mim gemeu alto. Uma grande viga de madeira se partiu e caiu, levantando uma nuvem de poeira. Eu não tinha tempo. Olhei ao redor, desesperado. Meu olhar caiu sobre a alavanca improvisada que usei para abrir a porta, o pedaço de prateleira de metal. Estava no chão, do outro lado da porta, no arquivo. Inútil.
Foi então que ouvi um som do outro lado, um arrastar de metal. Arthur, é você, rapaz? O que está acontecendo? O hospital inteiro está tremendo. Era a voz de seu Osvaldo. Seu Osvaldo! Graças a Deus! A porta, eu estou preso, você precisa abri-la! Gritei, a voz embargada de alívio. Estou tentando, mas está emperrada. Afaste-se, vou tentar arrombar. Ouvi o som de seus ombros batendo contra a pedra sem efeito. O túnel atrás de mim estava desabando mais rápido. Eu podia ouvir o som de terra caindo em cascata. Olhei para a pequena fresta na base da porta. Seu Osvaldo, a alavanca! Há um pedaço de metal no chão, perto da porta. Use-o. Houve uma pausa, e então ouvi o metal arrastando. Entendi. Boa ideia, garoto. Ouvi o som da prateleira sendo encaixada na fresta e o gemido do metal enquanto ele aplicava força. A porta rangeu, mas não se moveu. Não consigo, não tenho força suficiente. Ele gritou, a voz tensa pelo esforço. Nós dois não éramos fortes o suficiente. O túnel atrás de mim desabou um pouco mais, a poeira me sufocando. Era o fim. Eu ia morrer ali, a centímetros da salvação. E então, outra voz veio do outro lado da porta. Uma voz feminina, ofegante. Deixa eu ajudar. Larissa! Ofegou seu Osvaldo. Era a enfermeira da emergência, a que me ligou sobre o paciente. O que ela estava fazendo ali? Eu ouvi o barulho, o tremor. Vim ver o que estava acontecendo. Ela disse rapidamente. O que é isso? O que tem aí atrás? Sem tempo para explicar. Ajude-me a forçar, gritou seu Osvaldo. Juntos, os dois colocaram seu peso na alavanca improvisada. Ouvi um estalo alto e a porta de pedra se moveu. Apenas alguns centímetros, mas foi o suficiente. Com um último esforço desesperado, chutei a porta com toda a minha força. Ela se abriu com um rangido agonizante e eu me joguei para fora, caindo no chão do arquivo morto no exato momento em que o túnel atrás de mim desabou completamente com um rugido final, selando a passagem para sempre com toneladas de terra e pedra. Fiquei ali no chão, ofegante, tossindo, coberto de sujeira e suor, o corpo dolorido, a mente em frangalhos, vivo. Seu Osvaldo e Larissa estavam parados sobre mim, seus rostos uma mistura de choque, confusão e alívio. Meu Deus, Arthur! O que era aquilo? Onde você estava? Perguntou Larissa, os olhos arregalados. Eu olhei para eles, as duas pessoas que, sem saber, salvaram minha vida. Eu olhei para o corredor silencioso do arquivo, para as luzes piscando, para a normalidade assustadora do hospital, que agora parecia uma fachada. O que eu poderia dizer? A verdade? Quem acreditaria? Eu não sei, gaguejei a única resposta que minha mente quebrada conseguiu formar. Eu ouvi um barulho, vim investigar, o chão cedeu, eu fiquei preso. Era uma mentira fraca, patética. Mas era tudo o que eu tinha. Seu Osvaldo olhou para a parede agora sólida, onde antes havia uma porta, depois para mim. Ele não disse nada, mas em seus olhos eu vi que ele sabia que era mais do que isso. Ele se lembrou de seu próprio aviso. As noites têm dentes. Ele sabia. Mas ele também sabia que algumas portas, uma vez fechadas, devem permanecer assim. Ali, caído no chão empoeirado do arquivo morto, sob os olhares atônitos de seu Osvaldo e da enfermeira Larissa, o mundo começou a voltar a ter foco, mas as cores pareciam erradas, desbotadas. O rugido do colapso foi substituído por um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pela minha própria respiração irregular e pelo zumbido distante de uma lâmpada fluorescente defeituosa. Eu estava vivo. A frase ecoava em minha mente, mas não trazia o alívio que eu esperava. Parecia mais uma constatação técnica do que uma vitória. Sobreviver àquilo não era um retorno à vida. Era o início de uma sentença. A sentença de lembrar. Seu Osvaldo, com a sabedoria silenciosa de quem já viu mais do que conta, foi o primeiro a quebrar o silêncio.
Ele não me pressionou com perguntas. Ele simplesmente estendeu a mão e disse: "Vamos, rapaz, vamos sair daqui." Com a ajuda dele e de Larissa, fiquei de pé. Meu corpo todo protestava, uma sinfonia de dores musculares e contusões. Olhei para a parede de concreto, onde, minutos antes, havia uma passagem para o inferno. Agora, era apenas uma parede, sólida, inexpressiva, como se nada tivesse acontecido. Como se o diário de Blackwood, as criaturas, o portal e o Dr. Menezes fossem apenas um delírio febril. Mas a poeira em meus pulmões, o cheiro de terra úmida em minhas roupas e o frio em minha alma eram provas irrefutáveis. Larissa, sendo a profissional de saúde, insistiu em me levar para a emergência para ser examinado. Enquanto caminhávamos pelos corredores agora estranhamente silenciosos do subsolo, ela falava sobre chamar a engenharia, relatar o abalo sísmico localizado. Eu apenas assentia, minha mente a milhas de distância. O corpo de Jonas. Meu Deus! O corpo de Jonas ainda estava na sala de radiologia. O que aconteceria quando o encontrassem? A autópsia revelaria a incisão recente, a sutura grosseira feita por minhas mãos trêmulas. O que eu diria? O destino, ou talvez a última cartada doentia de Menezes, tinha uma resposta para isso. Quando chegamos à ala de radiologia, encontramos as portas da minha sala abertas. E a sala estava vazia, a maca, o lençol, o corpo de Jonas, tudo havia desaparecido. Apenas o monitor cardíaco desligado e a lixeira de resíduos biológicos, onde eu joguei o bisturi e as luvas, permaneciam. Alguém, no meio do caos, limpou a cena do crime. Teria sido Menezes antes de ir para o portal? Ou ele tinha outros cúmplices no hospital? A pergunta ficou no ar. Mais uma peça solta em um quebra-cabeça que eu nunca conseguiria montar completamente. O desaparecimento do corpo era, de uma forma doentia, uma salvação para mim. Sem corpo, sem autópsia, sem perguntas sobre a chave. Mas também significava que Jonas nunca teria justiça. Ele simplesmente desapareceu. Oficialmente, ele se tornaria um funcionário que abandonou o posto e nunca mais foi visto. Um fantasma nos registros do hospital. A investigação sobre o tremor e o desaparecimento do Dr. Menezes foi breve e inconclusiva. A versão oficial foi que um antigo poço ou galeria de serviço, desconhecida pela administração atual, cedeu devido a infiltrações, causando um colapso estrutural limitado ao subsolo profundo. Menezes, que segundo os registros de segurança foi visto pela última vez se dirigindo àquela área, foi declarado vítima do acidente, seu corpo presumivelmente soterrado sob toneladas de terra. Um herói trágico que investigava uma falha estrutural. A ironia era tão amarga que me queimava a garganta. Ele conseguiu, de certa forma, sua imortalidade, a de uma mentira bem contada, gravada na história do hospital. Eu pedi demissão na manhã seguinte. Não conseguiria passar mais um minuto naquele prédio. Cada corredor, cada sombra, cada cheiro de desinfetante era um gatilho. Entreguei meu crachá e saí para a luz do sol, que parecia agressiva e estranha aos meus olhos. O mundo continuava como se nada tivesse acontecido. Carros passavam, pessoas conversavam em seus celulares, riam, e eu me sentia como um astronauta que voltou de um planeta alienígena, incapaz de explicar as maravilhas e os horrores que viu. Mudei-me da cidade uma semana depois. Precisava de distância, mas a distância física não apaga as memórias. As noites são as piores. Às vezes, quando o silêncio é profundo o suficiente, eu ainda ouço o estalar de ossos se movendo de forma errada. Ainda sinto o cheiro de terra úmida e decomposição. Ainda vejo o rosto pálido de Jonas e o sorriso triunfante de Menezes. E o portal, a imagem daquela janela para o nada, cintilando com uma escuridão faminta, está gravada na parte de trás das minhas pálpebras.
Nunca mais vi seu Osvaldo ou Larissa. Acho que foi melhor assim. Nós três compartilhamos o final daquela noite, mas éramos estranhos unidos por um trauma que não podia ser nomeado. Às vezes me pergunto sobre Osvaldo. Ele sabia mais do que deixou transparecer. Aquele aviso, as noites têm dentes, não era uma metáfora, era um conhecimento. Talvez ele fosse um guardião silencioso, uma sentinela que sabia de alguns dos segredos do São Damião, mas não de sua extensão total. Talvez ele continue lá, patrulhando os corredores, com sua garrafa de café, garantindo que a porta selada pela terra permaneça assim. E eu sou um fantasma de um tipo diferente. Eu sobrevivi, mas uma parte de mim ficou naquele túnel. A parte que acreditava em um mundo lógico e ordenado. A parte que acreditava que os monstros não eram reais. Agora eu sei a verdade. Eles são reais. Mas eles não se escondem em armários ou debaixo da cama. Eles se escondem em prédios antigos, em diários encadernados em couro e, o pior de tudo, atrás dos olhos de homens como Menezes, que usam jalecos brancos e sorrisos respeitáveis. A história que eu contei a você é a primeira vez que a conto por completo. As pessoas precisam saber. Precisam saber que, às vezes, quando você ouve um barulho estranho no meio da noite, não é apenas o vento. Precisam saber que a curiosidade pode ser uma passagem só de ida para lugares onde a razão não se aplica. E precisam saber que o mal não morre. Ele apenas hiberna, esperando que alguém, um dia, encontre a chave certa para a porta errada. Então, da próxima vez que você passar por um hospital antigo à noite e sentir um arrepio, não o ignore. Lembre-se da minha história. Lembre-se de Jonas. E reze para que as portas que deveriam permanecer fechadas continuem assim.